pessoal, tudo bem? Bom, hoje para mais um vídeo, eu, sou a Camila da Apoia, para quem não me conhece, e hoje a gente vai falar do tema muito importante para a vida: como se comunicar de forma clara e objetiva. Com a importância de saber se comunicar, né? Então vamos lá. Para começar, o porquê que é tão importante você saber passar o que você tá pensando para fora. Então assim, a gente muitas vezes organiza muito bem as nossas ideias, mas na hora da gente pôr para fora, na hora da gente falar aquilo, às vezes trava, ou às vezes, pior ainda, a gente não consegue passar a mensagem que a gente queria, ou passa de uma forma que não é legal. Então, o que a gente tem que levar em consideração e ficar esperto? A comunicação, ela envolve alguns pontos que são fundamentais para que as coisas fluam de forma tranquila. Então, vamos lá, falar da primeira. Quando você vai se comunicar, você tem que ter em mente que você precisa passar isso de forma clara e objetiva. Tá, Camila, mas como? Primeiro, você vai ter que formular na sua ideia o que você quer com aquele assunto. Qual que é o seu objetivo final? Tá, através desse assunto, através desse bate-papo, eu quero ter tal resultado. Então você já sabe o que você quer com aquela conversa. Tá, legal. A partir desse momento, você vai ter que elaborar como passar isso de uma forma que a pessoa que está do seu outro lado te entenda, e que chegue naquele resultado que você quer. Tá, mas eu sou responsável pelo que a pessoa entende? Sempre. Hoje, gente, vocês têm que entender uma coisa. A gente é responsável pelo que a gente fala e pelo que o outro entende, certo? Então tá na nossa responsabilidade que o outro entenda o que a gente quer comunicar, Então assim, você, para que as coisas saiam bem para que você tenha sucesso tanto na sua carreira profissional, nos seus relacionamentos, você precisa aprender a se comunicar. E aí a pessoa fala assim, mas cara, eu não sei me comunicar. Eu falo, eu tô falando, gente, comunicar é diferente de falar. Comunicar é você conseguir passar a mensagem que você quer e mais, conseguir o resultado que você espera daquela conversa. Isso é comunicar. Comunicar é você conseguir fazer com que o outro te entenda e mais, faça aquilo que você espera. Isso é comunicar. Entende a diferença entre falar e comunicar? Tem gente que fala muito e não comunica nada. Vocês já devem conhecer pessoas dessa forma. Fala, e no fim você não entende, ou no fim ela não passa, ou no fim ela olha pra você e fala assim, você entendeu? Você fala, nossa, não. Isso acontece muito, Então vamos lá. O que a gente vai fazer depois que a gente formular a nossa ideia, E depois a gente saber o objetivo que a gente quer conseguir com aquela comunicação. A gente vai acessar aquela pessoa que você quer comunicar. Como que você acessa a pessoa que você quer comunicar? Você fala com ela de uma forma que ela entenda. Isso tem muitos meios, Isso tem o rapport, não sei se vocês conhecem esse termo, mas é que quando você entra na mesma sintonia que a outra pessoa. Tem a parte também que é muito importante. Se você conhece aquela pessoa minimamente, se você não conhece, você deveria ter estudado ela antes de falar com ela. Mas vamos lá, esse é um outro papo. Mas se você conhece a pessoa, você sabe como ela prefere ser comunicada. Você sabe como funciona melhor trazer informação para aquela pessoa, Então, esse é o acesso em que eu me refiro. É você saber como aquela pessoa prefere ouvir, Como aquela pessoa funciona melhor ouvindo. Sabe como é? Muitas vezes a gente comunica não por palavras, igual eu tô falando aqui. A gente comunica por WhatsApp, por carta, por e-mail, enfim, O importante não é o meio de
comunicação. O importante é você passar a informação que você quer passar e que é preciso passar e que você atinja seu objetivo final, né? Que você tenha o resultado que você espera com aquela conversa, certo? Se for uma conversa assim, né? Olho no olho, né? Frente a frente, um outro ponto muito importante é que você saiba ouvir. A gente tem uma dificuldade imensa em dialogar, porque normalmente o que a gente faz é um monólogo. Você fala, o outro fica olhando pra sua cara, muitas vezes não entendeu, ou muitas vezes quer dar a opinião dele, ou muitas vezes não concorda com o que você está falando, ou muitas vezes quer debater aquela situação e você não para de falar e a pessoa, você não consegue ter uma troca, não existe um diálogo, existe um monólogo. É bom isso? Não, porque você não vai conseguir o resultado que você quer. Então, uma parte principal de uma conversa é você ouvir o que o outro tem a dizer. Porque quando você ouve o que o outro tem a dizer, você consegue casar as situações. Se ele está dizendo para você, a um ponto de vista dele, a situação em que ele se encontra, ou que ele não concorda, ou enfim, você consegue ir fazendo perguntas explorativas, mas por quê? Mas o que você pensa? O porquê que você acha isso? Como que eu posso mudar, então, o rumo dessa conversa? Enfim, você consegue ter uma troca, que é o mais importante. Se você está esperando, se você está comunicando algo a alguém, você está esperando alguma coisa daquela pessoa. Você está esperando um resultado daquela conversa. Então, o mais importante para você chegar no seu resultado é você saber o que a pessoa pensa. Em que ponto ela está daquela comunicação? Se ela está te entendendo, se ela está respondendo a você, se está existindo uma troca, certo? Então aprenda a ouvir, porque quem ouve consegue ter um maior resultado na conversa, porque consegue ter troca. Porque comunicação é troca, conversa é troca, né? Porque senão não seria uma conversa. Como eu falei agora há pouco, seria um monólogo, certo? Outra coisa importante, mas assim, fundamental, além de ouvir, que já é muito importante, é você ter consciência do que você está falando está sendo interpretado da forma que você quer. Como que você faz isso? Quando você está comunicando com alguém, você tem que olhar para a pessoa, né, com muito respeito, claro, e dizer, olha, você está entendendo o que eu estou falando? Você conseguiu entender o que eu quis dizer? Aí a pessoa vai falar para você, olha, o que eu entendi foi isso, isso, isso. Quando ela te diz isso, você tem condições de mudar, muitas vezes, o roteiro da conversa. Você tem o conteúdo da conversa, né? Então, quando você pergunta com respeito pro outro, porque não quer dizer que você tá dizendo, viu, você tá dormindo, você é lerdo, não entende o que eu tô querendo dizer? Não é isso. É você dizer assim, você entendeu o que eu quis dizer? Aí você espera a resposta do outro, né? E aí você consegue desenhar novamente, caso ele não tenha entendido, às vezes você consegue usar outras palavras, você consegue colocar alguns exemplos, você consegue, enfim, colocar aquela pessoa na mesma linha de raciocínio que você, certo? Então pergunte, não tenha medo de perguntar, você entendeu o que eu quis dizer? Porque você precisa saber o que aquela pessoa entendeu do que você disse, né? Cada um interpreta de um jeito. Às vezes você foi muito claro, mas a pessoa não entendeu com aquela clareza. Às vezes você foi muito incisivo e a pessoa se sentiu meio, né, travada em relação àquele assunto. Enfim, pergunte se a pessoa entendeu. Olha, ficou dúvida sobre o que eu te falei? Né? Lembra que a gente falou no começo? Comunicação clara e objetiva. Sempre que você for falar, fale de forma clara e objetiva para que a pessoa te entenda de forma clara e objetiva. Sem rodeio, né? Sem rodeio não significa ser sem educação e nem grosseiro. Sem rodeio eu preciso te falar sobre isso, por causa disso, por esse motivo, e eu quero chegar nesse ponto, por causa disso. Enfim, você sempre pautando, né, o porquê daquela conversa. Qual é o seu objetivo? O porquê que você está falando sobre aquilo? O que você quer que aconteça depois que aquela conversa aconteça? Enfim, troca. Outra coisa muito importante, gente, que faz uma diferença imensa na comunicação, principalmente dentro de casa com os pais. O tom de voz muda tudo, né? Eu, por exemplo, eu tenho família italiana e eu falo muito alto, eu gesticulo. Então,
Muitas vezes eu vivi isso muito na minha vida, as pessoas falavam assim pra mim, você tá brava? Eu falava, gente, não tô brava. Porque eu tenho muita expressão, eu falo com as mãos, e muitas vezes eu falo alto, eu sou muito incisiva. Então o que acontece? Às vezes, pra quem não é como eu, né, que esse já é o começo da percepção com quem você tá falando, talvez não me entenda dessa forma. Então assim, o seu tom de voz muda tudo. Então, se a pessoa ela não é como você, né? Lembre-se, a gente tem que falar para que o outro entenda. E para que o outro entenda não significa falar do jeito que você acha que tá certo. Significa você falar de uma forma que ele entenda. Então, assim, se aquela pessoa que você está comunicando é uma pessoa que não sei, tem um outro jeito que é diferente do seu, que não é tão incisivo, que não é tão forte, que não é tão alto o tom de voz. Lembra do rapport? Cria ali, ó, sintonia. Fala com aquela pessoa do jeito que ela fala com você. Porque daí você consegue entrar na mesma frequência, entendeu? E muito provavelmente ela vai entender com muito mais facilidade o que você tem a dizer. Certo? E lembra do seu objetivo? Aí você vai conseguir alcançar seu objetivo. Então, assim, o tom de voz é muito importante, principalmente quando ele está na mesma frequência do outro que está te ouvindo. Então, tenha isso em mente, que quando você for falar, vocês já ouviram falar assim, ó, o grito, quem grita perde a razão? Lembra? Falar alto não é gritar. Falar alto, ter expressão, falar com as mãos, não significa gritar, nem ofender, nem aumentar o tom com outra pessoa. Esse ditado, quem grita perde a razão, ele é muito verdadeiro. Ele é muito verdadeiro. Porque é um fato, quando você grita, você espanta a pessoa que tá ali, tentando ter com você um diálogo. E outra, você não é ouvido, porque quem grita mistura as palavras, né? Quem grita perde inclusive a ordem das frases. Você fala e mistura choro com grito, com tudo. Para, né? Se você quer ter resultado numa conversa, esse é o pior caminho. Já falo pra vocês de antemão. Se você quer aquele objetivo, lembra do objetivo? Seja ele qual for, tá, gente? Quero ir numa festa, quero perdão de alguém, do meu namorado, minha namorada, eu quero que minha professora reavalie alguma situação minha. Gritar é o pior dos caminhos. Quem grita perde a razão. Quem grita não consegue o objetivo. Ficou claro para vocês? Não dá para ser diferente. Não dá para ser diferente. Ah, mas é que quando eu converso e a coisa não tá indo no caminho que eu quero, eu me altero. Para tudo, finaliza a conversa e deixa para outro dia. Porque você não vai conseguir o que você quer e pior, é capaz de você conseguir o inverso. Então, não é um bom caminho, certo? Não é um bom caminho. Gritar não é um bom caminho. Só demonstra desrespeito e falta de autocontrole, certo? Isso não é bom pra ninguém, né? Se não é bom agora na juventude, imagina na vida adulta, na vida profissional. Então fica aqui mais essa dica. Logo, logo, mais vídeos pra vocês. Entre no nosso grupo do Telegram. Acione o sininho para você ver os próximos conteúdos. E deixa seu like, certo? Até mais. Tchau, tchau.